Boa noite. Boa noite. Brasileiros de 6 capitais enfrentaram hoje dificuldades maiores do que as habituais para chegar ao trabalho. Greves por melhores salários prejudicaram o funcionamento de trens, ônibus ou metrô. Em Natal, a greve de motoristas e cobradores entrou no segundo dia, afetando 450 mil pessoas. O transporte público na região metropolitana ficou mais complicado porque funcionários dos trens urbanos também cruzaram os braços por melhores salários. Os ônibus são a única opção de transporte público para 1 milhão de pessoas que vivem em São Luís. Com a paralisação, os passageiros passaram horas nos pontos. Chegar atrasado no trabalho, né? Só 30% dos trens urbanos circularam em João Pessoa por causa da greve dos ferroviários. 10 mil pessoas dependem desse transporte de baixo custo. O preço da passagem é 50 centavos. Os portões das estações de metrô no Recife foram fechados depois do horário de pico e os trens pararam de manhã. Nos pontos de ônibus, muita confusão apesar do reforço nas linhas. A gente sabe, é o direito deles, tudo bem. Mas quem é prejudicado somos nós, usuários. Em Alagoas, só 6 dos 22 horários diários de viagens do trem e do metrô de superfície foram oferecidos aos 8 mil usuários. As pessoas que precisam sentem muita falta, né? Aqui em Belo Horizonte, uma cena pouco comum, estações vazias, nenhum passageiro. A greve já dura 2 dias. Hoje, por determinação da Justiça, os trens tiveram que circular por um pequeno período durante a manhã e também por 2 horas e meia no fim da tarde. Mas houve muitos transtornos para mais de 200 mil passageiros. O que ocorre é que ele está arrastando, né? Está praticamente aos passos do trânsito lá fora. A demora do trem incomodou os usuários. A gente está indo trabalhar, a gente precisa de respeito. Poucos minutos antes do fechamento dos portões, passageiros corriam para pegar o último trem. Marcelo não conseguiu chegar a tempo. Estava dentro do ônibus, aí eu vi o metrô passando e disse. À noite, mais um desafio para voltar para casa. Às 7h30, os trens pararam de novo. Estou voltando para casa, depois de um dia de serviço, né? Com muita luta, muita dificuldade, porque nosso metrô faz falta demais. O presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos foi a Brasília negociar o fim das greves com os sindicatos e com os ministérios do Planejamento e das cidades. Entre os brasileiros que tentam evitar o desconforto do transporte coletivo, tem crescido de uma forma explosiva o número de motociclistas. E no labirinto de engarrafamentos das nossas cidades, muitos acabaram aumentando o grupo das vítimas de acidentes de trânsito. Basta um descuido para um acidente acontecer. O motorista muda de faixa e ele fica simplesmente atravessado na pista. Então as pessoas têm que desviar. José Antônio pilota motos há 30 anos e concordou em nos mostrar os perigos do trânsito de uma cidade grande. 2 câmeras foram instaladas na moto dele, uma terceira no capacete de outro motociclista que o acompanhou de perto. Vamos pegar a Radial Leste, que é uma das vias de acesso ao centro da cidade. O espaço nas ruas e avenidas é o mesmo, mas a frota cresce todos os dias. Nós pegamos aqui 2 picapes, uma de cada lado, então como elas são mais largas, impede mais a passagem. No ano passado, o número de carros e caminhões aumentou 7% no Brasil. O de motos, 11%. Já são quase 16 milhões. Olha a quantidade de moto que tem, ó. Trânsito de motos. Só no ano passado, mais de 2 milhões de motos foram vendidas no país inteiro. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas mostrou que pelo menos a metade foi comprada por pessoas que não queriam mais depender de carros e do transporte público. Dá vontade, né? De comprar uma moto. Senão não tem jeito, de carro não dá para andar não. Mas de moto é preciso ter muito cuidado. O número de mortes no trânsito em São Paulo caiu entre pedestres, motoristas e passageiros de carros, mas subiu entre os motociclistas. Para aumentar a segurança, a Associação Brasileira de Motociclistas sugere pôr um fim ao zigue-zague de motos, criando uma faixa preferencial no corredor entre os carros por onde já passa a maior parte delas. Então por que ali evitaria o acidente? Porque ele, sabendo que está regulamentada a passagem da moto naquele espaço, ele terá cuidado
de sinalizar com antecedência, pedir a passagem e avisar que ele vai mudar de faixa. A Prefeitura de São Paulo vai estudar a proposta e investe na formação dos motociclistas e na redução da velocidade das motos. Só um exemplo, na Avenida 23 de Maio, um grande eixo aqui que liga o norte e sul da cidade de São Paulo, a redução de 80 para 70 km/h reduziu em 25% o número de mortes. A pessoa tem que saber que realmente a moto é um veículo bom, rápido, porém tem que ter consciência porque é um veículo perigoso.